O colapso global. O dia em que a Terra escureceu. O ano é 2025. Em um piscar de olhos, o mundo mergulhou em completa escuridão. As redes elétricas que sustentavam tudo, desde casas até hospitais, falharam simultaneamente. O silêncio dos aparelhos eletrônicos ecoa em cada canto, substituído apenas pelo caos da humanidade, tentando entender o que aconteceu. O anúncio global foi um evento súbito, resultado de um ataque cibernético coordenado que desativou os sistemas elétricos de todas as nações. Sem energia, governos, empresas e famílias entraram em colapso. O mundo moderno tornou-se primitivo em questão de horas. Nas cidades, a escuridão trouxe medo. Sem iluminação pública, as ruas se criaram cenários de saques e violência. O pânico tomou conta enquanto as pessoas lutavam por suprimentos básicos e a ordem social desmoronava. Nos hospitais, a situação foi ainda mais trágica. Sem energia para manter os equipamentos médicos, os pacientes em estado crítico foram os primeiros a sofrer. A morte, antes evitável, tornou-se progressiva para milhares. Os governos se viram impotentes. Sem comunicação, não havia como coordenar uma resposta global. A internet, já dependente da eletricidade, tornou-se um eco vazio. A humanidade estava sozinha em sua luta pela sobrevivência. O abastecimento de água parou. Sem bombas para levar a água às casas, as pessoas começaram a buscar fontes alternativas, mas logo perceberam que a maioria delas estava contaminada ou inacessível. O transporte global foi interrompido. Aviões ficaram no chão, trens pararam nos trilhos e navios ficaram à deriva. O mundo, antes conectado por comércio e logística, agora estava fragmentado. A comida se tornou uma moeda de sobrevivência. Sem refrigeração, os alimentos perecíveis estragaram rapidamente. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias em dias e a fome começou a assolar as áreas urbanas. O impacto psicológico foi imenso. Sem eletricidade, as pessoas perderam sua conexão com o mundo externo. O isolamento criou um sentimento de desespero, enquanto as notícias se espalharam por rumores e suposições. A natureza, por outro lado, começou a se recuperar. Sem luzes artificiais, o céu noturno revelou estrelas que há muito tempo estavam escondidas. Mas essa beleza era um lembrete cruel de quanto a humanidade havia perdida. Os líderes mundiais buscaram o controle, mas a falta de recursos e a desconfiança global tornaram a tarefa impossível. Cada nação foi deixada para lutar sozinha e as alianças internacionais desmoronaram. Nas áreas rurais, a adaptação foi mais fácil para aqueles que ainda sabiam como cultivar alimentos ou criar animais. No entanto, as cidades começaram a migrar em massa para esses locais, esgotando os recursos rapidamente. Sem energia, uma medicina regrediu décadas. Cirurgias, tratamentos avançados e até as mesmas vacinas escaparam, e doenças facilmente evitáveis acabaram por matar milhões. Os conflitos armados se intensificaram. Sem sistemas de vigilância ou controle, grupos extremistas e milícias aproveitam o caos para expandir seu poder. A guerra, antes tecnológica, tornou-se brutal e primitiva novamente. As crianças que cresceram em um mundo iluminado e conectado foram as que mais sobreviveram. Sem escolas ou entretenimento, elas enfrentaram um futuro sombrio e incerto, sem as ferramentas para reconstruir o que estava perdido. Os cientistas, alertando sobre a vulnerabilidade das redes elétricas por anos, viram seus avisos ignorados. Agora, eles lutam para reconstruir sistemas básicos, mas sem sucesso. As religiões ganharam força em meio ao caos. Muitas pessoas buscaram respostas espirituais para o que parecia ser um apocalipse moderno, enquanto líderes religiosos assumiram papéis de liderança em comunidades isoladas. Os sobreviventes evoluíram para se adaptar, mas a adaptação veio com um personalizado. O mundo, antes globalizado, tornou-se tribal. Pequenos grupos lutaram para sobreviver, competindo por recursos cada vez mais escassos. A humanidade, outra espécie dominante, agora enfrentava o risco real de extinção. Sem eletricidade, as civilizações desmoronaram e o conhecimento acumulado por séculos começou a desaparecer. Os últimos cientistas e visionários começaram a registrar o que puderam, enterrando o conhecimento em cápsulas do tempo, na esperança de que um dia alguém pudesse reconstruir o que estava perdido.
Enquanto os anos se passaram, a escuridão não era mais apenas física, mas espiritual. O anúncio global mostrou o quanto a humanidade depende da luz, não apenas para ver, mas para viver e sonhar. No final, o anúncio de 2025 não foi apenas uma falha de energia, mas o colapso de um mundo que acreditava ser invulnerável. A humanidade, em sua arrogância, nunca imaginou que a escuridão pudesse ser tão absoluta.